Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso DVD de resolução de questões da Fundação Carlos Chagas, questões de matemática e de raciocínio lógico. Você vai encontrar o enunciado das questões que serão resolvidas aqui nos nossos sites www.senhordosconcursos.com, sem o BR, só senhordosconcursos.com, ou então no nosso blog www.profbrunoleal.blogspot.com, BLOGSPOT, blogspot.com, ou então no Facebook, a nossa página Senhor dos Concursos. Você também vai encontrar os enunciados, os exercícios que serão resolvidos, as questões de prova que serão resolvidas neste DVD. Nós vamos priorizar questões de concursos anteriores do TRT que foram elaborados pela Fundação Carlos Chagas, ok? Em outros DVDs vamos ampliar esse leque abordando provas de outros concursos também elaborados pela FCC. Claro que também haverá DVDs contendo questões elaboradas pela CESP, pela Fundação Sesgran Rio, pela FUNRIO, enfim, por todas as demais bancas principais que nós temos que encarar, né, no nosso universo de concursos públicos. Na verdade, eu sugiro que você, na medida do possível, possa assistir aos nossos DVDs, digamos assim, regulares, mais amplos, contendo cada um deles uma matéria diferente, uma parte do programa diferente. Por exemplo, eu tenho DVD sobre razões e proporções, sobre porcentagens, sobre juros simples, juros compostos, cada matéria num único DVD, onde cada uma das matérias é explorada a exaustão praticamente no tocante a concursos públicos. Sempre numa linguagem muito simples, muito básica, para que todos possam entender, mesmo aquele que não tem base, aquele que não gosta de matemática, aquele que tem uma certa ojeriza, um certo nojo da matemática, para que até esses possam entender. É tão mastigado, mas tão mastigado, chega até a enjoar, tá certo? Então não tem como não entender, eu não consigo fazer melhor do que isso em termos de mastigação, em termos de didática, né? O material é sempre voltado para quem não sabe, para quem não tem base, para quem tem imensa dificuldade em aprender matemática. Há aqueles que já sabem tudo, que são os sabichões por aí, não precisam do nosso DVD, embora também haja questões que eles vão certamente aproveitar. Mas, de uma maneira geral, o conteúdo do meu material é sempre voltado para aquele que tem dificuldade em aprender. Vamos lá então à nossa primeira questão, que caiu no TRT da 11ª região, recentemente no ano de 2012. Diz o seguinte: em um sábado, das 8 às 12 horas, 5 funcionários de um tribunal trabalharam no esquema de mutirão para atender pessoas cujos processos estavam há muito tempo parados por pequenos problemas de documentação. Se no total foram atendidas 60 pessoas, cada uma por um único funcionário, é correto concluir que, novamente, em um sábado, das 8 às 12 horas, 5 funcionários de um tribunal trabalharam no esquema de mutirão para atender pessoas cujos processos estavam há muito tempo parados por pequenos problemas de documentação. Se no total foram atendidas 60 pessoas, cada uma por um único funcionário, é correto concluir o quê? Letra A. Cada funcionário atendeu 12 pessoas. Cuidado com a letra A, porque é a nossa reação inicial pensar que isso realmente aconteceu. Porque se foram atendidas 60 pessoas, cada uma por um funcionário, e se nós tínhamos 5 funcionários à disposição, então a nossa reação inicial é pensar que cada um dos 5 atendeu 12 pessoas, porque 60 dividido por 5 dá justamente 12, não é verdade? Mas não, nós não podemos pensar assim,
porque nós não sabemos quanto tempo durou cada atendimento. Como assim? Não entendi. Vamos lá na prática. Faz conta que você vá tirar a segunda via de um documento, num cartório qualquer. Vamos supor. Você sabe que, dependendo do atendimento e do funcionário, você pode ser atendido em 5 minutos, ou em 8, ou em 10, ou em meia hora, ou em 1h30, não é verdade? Então, os tempos de atendimento são variáveis, depende se a pessoa levou os documentos corretos, enfim, uma série de fatores que você sabe muito bem que isso acontece na prática. Então, eu não posso afirmar com certeza absoluta que cada funcionário atendeu a 12 pessoas, porque o enunciado não nos disse, não nos deu essa informação que todos os funcionários atenderam igual número de pessoas. Nós não temos essa informação, nós não temos esse dado. Tá ok? Então a letra A ela pode até ter acontecido, mas não tenho condições de afirmar com certeza absoluta de que fato ela ocorreu. Tá ok? Letra B. Foram atendidas 15 pessoas entre 8 e 9 da manhã. Também não tenho informações no enunciado que me permitam concluir isso de forma alguma. Pode até ter acontecido isso, mas eu não tenho condições, somente com as informações do enunciado, de concluir o que foi dito na letra B. Então a letra B também está errada. Letra C. Cada atendimento consumiu, em média, 4 minutos. Correto. Por quê? Das 8 às 12 horas, se passaram 4 horas, não é verdade? Cada hora com 60 minutos, ou seja, foram 240 minutos de atendimento. Como ao todo foram atendidas 60 pessoas, então cada atendimento, em média, durou, consumiu 4 minutos. Se ele não tivesse dito em média, também estaria errada a opção C. Porque eu não posso cravar que todos os atendimentos foram exatamente iguais, cada um com 4 minutos de duração. Que sendo assim, a letra A também estaria correta. Como ele botou a expressão em média, então um compensa o outro, um pode dar 3 minutos, outro 5, mas na balança a média 4. Eu posso concluir então que a opção correta é a letra C, que cada atendimento em média durou 4 minutos. Ok? Eu não posso concluir que todos os atendimentos duraram exatamente 4 minutos. Não, mas a média dos atendimentos foi justamente de 4 minutos. Confere? Questão fácil, na verdade, questão tranquila, para quebrar o gelo, para a gente perceber que o bicho não é tão feio assim, ok? Para a gente se encher de moral, de confiança, para enfrentar as próximas questões, que eu tenho certeza absoluta que você também vai concordar comigo quando disser que também serão tão fáceis quanto esta número 1, tá ok? Vamos lá então para a próxima questão, que é do mesmo concurso TRT 11ª Região 2012. Um analista esportivo afirmou: sempre que o time X joga em seu estádio, marca pelo menos 2 gols. De acordo com essa afirmação, conclui-se necessariamente o quê? Novamente, um analista esportivo afirmou: sempre que o time X joga em seu estádio, marca pelo menos 2 gols. De acordo com essa afirmação, conclui-se que, necessariamente, vamos analisar as opções, cada uma delas. Letra A. O time X marca mais gols em seu estádio do que fora dele. Certo ou errado? Não sei. Nada foi me dito acerca do rendimento do time X quando não joga em seu estádio. Eu sei tão somente isso, que ele marca no mínimo 2 gols, pelo menos 2 gols,
quando joga em seu estádio, nada nos foi dito acerca do que acontece quando ele joga fora de seu estádio. Então não tenho como concluir necessariamente que ele marca mais gols em seu estádio que fora dele. Pode ser que ele tenha um rendimento ainda melhor fora de casa. Eu não posso concluir a letra A porque eu não sei o que acontece de fato quando ele joga fora de casa. Ok? Letra B. O time X marca menos de 2 gols quando joga fora de seu estádio. Também não posso concluir isso pelo mesmo motivo da letra A. Nada me foi dito sobre o rendimento do time fora de casa. Ele pode marcar 5 gols por jogo fora de casa. Não sei, nada foi me dito. Letra C. Se o time X marcar um único gol em um jogo, este terá ocorrido fora de seu estádio. Eu posso concluir isso sim. A opção correta é a letra C. Por quê? Aí sim, se ele joga em casa, o time X, certamente fará no mínimo 2 gols. Se ele só marcou um gol em determinado jogo, esse jogo não pode ter ocorrido dentro de casa. Tem que ter sido fora de casa, tem que ter sido fora do estádio do time X. Porque se o jogo tivesse sido no estádio do time X, com certeza absoluta, ele não teria feito apenas um gol, e sim no mínimo 2. Tá ok? Então a opção correta de fato é a letra C. Vamos só comentar a letra D e a letra E para você perceber que elas também estão erradas. Letra D. Se o time X marcar 3 gols em um jogo, este terá ocorrido em seu estádio. Não necessariamente, porque eu não sei o que acontece quando ele joga fora de casa. Ele pode perfeitamente marcar 3 gols jogando fora de casa. Ok? Então não tem como afirmar que a letra D é necessariamente verdadeira. Letra E. Os times X nunca é derrotado quando joga em seu estádio. Quem é botafoguense como eu sabe que o time pode jogar bem em seu estádio, fora de seu estádio e mesmo assim perder. Ele pode perfeitamente, o time X, marcar 2 gols em um jogo em seu estádio e perder de 3-2. Não é isso? Então, eu não posso afirmar que o time X nunca é derrotado porque ele marca no mínimo 2 gols. Ele pode perder por 5-2, 6-2, 4-2, 3-2 ou 4-3, marcando mais de 2 gols inclusive, enfim. O que eu quero que você perceba nessa questão, como também na anterior, é que as alternativas que não foram marcadas, assinaladas, consideradas como corretas, elas também não estão necessariamente erradas. É que eu não tenho como concluir a veracidade ou não delas com base única e exclusivamente na informação que foi me dada no enunciado. Com a informação que eu tenho no enunciado, que sempre que o time X joga em seu estádio marca pelo menos 2 gols, a única opção que é necessariamente correta, independente de qualquer outra coisa, é a letra C. As outras podem ou não ocorrer. Eu não tenho como concluir por falta de informações. Tá legal? Tá certo? Vamos então ao número 3, do mesmo concurso, do mesmo ano, e também bem fácil, bem tranquilo. A próxima questão é de lógica matemática propriamente dita, envolve conhecimento de proposições, negação de proposições, enfim. Não é uma questão difícil para quem já viu essa matéria, para quem conhece a matéria. O nosso DVD Raciocínio Lógico número 1 contém dezenas de exemplos disso aí. Quem já assistiu a essa aula comigo presencial ou online ou um DVD, sabe de cor e salteado com certeza, vai matar essa questão com o pé nas costas. Mas para quem ainda não viu, vamos explicar devagarzinho para que você possa entender. Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que permite concluir o que foi colocado aí nas 5 alternativas. Quer dizer, as 3 questões que nós vimos até agora, elas no fundo são iguais. É o que você pode concluir a partir de informações dadas pelo enunciado. Novamente,
Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Inicialmente, vamos considerar o seguinte: nós temos duas proposições simples, as quais eu vou chamar de P e Q. Proposição P: todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos. Proposição Q: nenhum deles foi usado. E essas duas proposições foram conectadas, interligadas pelo chamado conectivo E, formando uma proposição composta, a qual recebe o nome de conjunção P e Q. Proposição composta formada por duas simples conectadas pelo E. O símbolo é um acento circunflexo, digamos assim, ok? P e Q, uma conjunção, certo? Beleza? Mais tarde ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação. Quer dizer, essa conjunção aqui é falsa, está errada, porque ela se enganou ao afirmar isso aqui. Ou seja, o que o enunciado quer é qual é a verdade em relação à proposição inicial. Se a proposição inicial é falsa, qual seria então a verdadeira? Ou seja, o que o enunciado está pedindo tão somente é que você encontre a chamada negação da proposição original. Negação da conjunção P e Q. Como é que você nega uma conjunção? É muito fácil. Você nega cada uma das proposições simples, relembrando que o símbolo aqui do não, né, é um tio. O tio na frente do P significa não P, negação do P, não é isso? Você nega cada uma das proposições simples e troca o conectivo E pelo conectivo OU, formando uma outra proposição composta chamada disjunção. Troca o E pelo OU e nega cada uma das proposições simples que a compõem. É bem fácil, é bem tranquilo. Então, resta-nos negar tanto a proposição P quanto a Q e trocar o E pelo OU. Vamos lá novamente ver qual é a proposição P, qual é a Q e fazer o que tem que ser feito. E como é que nós negamos uma conjunção P e Q? É muito fácil. Basta negar cada uma das proposições simples que compõem a conjunção e trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Ou seja, você vai transformar a conjunção numa chamada disjunção, que é uma outra proposição composta que liga duas simples, dessa vez pelo conectivo OU, em vez de conectivo E. Tá certo? Esse tio na frente do P significa não P, negação do P. Ok? P e o não P têm valores lógicos opostos. Se um for verdadeiro, o outro é falso e vice-versa. Ok? Então, eu preciso negar a proposição P, negar a proposição Q e trocar o E pelo OU. Vamos ver então como é que vai ficar a resposta. Lembrando inicialmente que a proposição P é: todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos. Como é que você nega essa proposição, envolvendo a palavrinha todos? Inicialmente poderíamos imaginar, supor, que você nega o todos com nenhum. Como assim? Nenhum novelo de lã é colorido. Mas se você parar para pensar, isso me parece muito razoável. Como assim? Vamos supor um exemplo prático, mais fácil de você entender. Todos os números primos são ímpares. Essa afirmação, essa proposição é falsa. Por quê? Porque você sabe que nem todos os primos são ímpares. Mas eu não posso dizer que nenhum deles é ímpar. Também estaria errado. Então como é que seria a negação? Pelo menos um número primo não é ímpar. Pelo menos um número primo é par, que é o caso do 2. O 2 ele é par e primo, você sabe disso com certeza. Então a afirmação todos os números primos são ímpares é falsa. E como é que você nega?
Você não nega dizendo que nenhum primo é ímpar, você nega dizendo que pelo menos um número primo fura essa afirmação. Pelo menos um número primo não é ímpar. Pelo menos um número primo é par. Ok? Da mesma forma, quando a senhora disse que todos os novelos de lã são coloridos, você também não vai dizer que nenhum deles é colorido. Você vai dizer que existe, no mínimo, pelo menos um novelo de lã que não é o que? Colorido. Tá? Então, a primeira etapa, que é a negação da proposição P, você já fez. A negação é pelo menos um novelo de lã guardado na gaveta não é colorido. Poderíamos também ter dito algum novelo de lã não é colorido. Ok? Primeira etapa cumprida, vamos então analisar a segunda etapa, que é a negação da proposição que. A proposição que, lembrando, é nenhum deles foi usado. Como é que você nega o nenhum? Da mesma forma, você não vai negar o nenhum com todos. Como assim? Nenhum deles foi usado. Negação, todos eles foram usados. Não. Por exemplo, nenhum número primo é par. Você também não vai dizer que todos eles são pares. Você vai dizer que existe no mínimo um que é par, que é o caso do 2. Então, a negação do nenhum também é pelo menos um ou algum. Então, quando ele diz que nenhum deles foi usado, e isso é falso, a negação é pelo menos um foi usado. Ou então, algum foi usado. Tá certo? E você também, na terceira etapa, precisa trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Então, você vai obter uma sentença, uma disjunção, que é exatamente o que apareceu na alternativa A, que é justamente o gabarito da questão. Pelo menos um novelo de lã guardado na gaveta não é colorido ou algum deles foi usado. Ok? Então, a opção A, corretíssima, que engloba tudo isso que a gente falou.